Os únicos pronomes que não vão poder, que estão as formas, não os pronomes, as únicas formas que estarão ali dentro da listagem dos pronomes pessoais do caso reto e que não vão poder também estar dentro da listagem dos pronomes pessoais do caso oblíquo são as formas eu e tu. Essas duas formas, elas só são classificadas como pronomes pessoais do caso reto, porque elas só vão poder ocupar a posição de sujeito, de predicativo ou de vocativo. Todo mundo aqui já escutou a construção, a piadinha de mim não faz mal nada, que minha linguagem de índio? Todo mundo escutou? Tem uma raiva. Porque é o auge do preconceito. Qual é o macetinho que passam para nós? Pediram para ler o livro. É necessário para ler o livro. Aí o macete que passam para mim é o seguinte, para nós. Quando um pronome está após uma preposição para e antes de um infinitivo, eu coloco o eu. Preposição e um infinitivo. Infinitivo é a forma natural do verbo. Ler, cantar, nadar, enfim. Eu não leio nem as frases. Eu penso logo no macete. E o que eu falo sobre macete? Existe o demônio do concurso chamado macete. Em português. Macete funciona para matemática. Para português, infelizmente não, porque cada mergulho é um flash, tá? Eu tenho aí a possibilidade de colocar o eu nas duas lacunas ou somente em uma? Qual das duas? Nos dois? Nos dois. Quem acha que nos dois, levanta a mão. Quem acha que somente um, levanta a mão. Qual das duas? A primeira ou a segunda? A primeira. Ok. Aí você acaba indo pelo tato. Se por um acaso pensa no macete, erra. Porque o macete é, depois de uma preposição e antes de um infinitivo, coloco o eu. Só que nós temos algumas observações a fazer. Nós não podemos colocar o me em final de frase. O eu só posso colocar em final de frase se ele for um predicativo ou um vocativo. Ok? Aí eu posso colocar no final de frase. Se ele for um sujeito, eu não posso colocar em final de frase. Pediram para eu ler o livro. Quem que vai ler o livro? É necessário para eu ler o livro. Quem que vai ler o livro? Eu também. Então, isso resolve? Vai resolver o nosso processo tentar arrumar a casa. Porque aqui embaixo é necessário para eu ler o livro, eu consigo dizer ler o livro é necessário para é o contrário, viu, Rodrigo? Acabei concordando com você. O eu não vai poder ficar no final quando ele é um sujeito, ok? Repita. Para mim. O que é necessário? E é necessário para quem? Veja que esse para mim, ele não está realmente se relacionando com o verbo ler. Ele está se relacionando com o termo necessário. Aí quando nós arrumamos a casa, nós conseguimos perceber isso. Aqui em cima, pediram para eu ler o livro.
ler o livro pediram para eu? Não. Se por um acaso eu fizer essa mudança, eu tenho que dizer pediram para mim. E pediram para mim que eu lesse o livro. Então a gente consegue perceber que nessa estrutura o eu é sujeito do ler. E é quase a mesma estrutura. Beleza? Então, fundamental é pensar, este eu está relacionado com o verbo ou está relacionado com o nome? Aí arruma a casa e consegue identificar. Belezinha? Posso ir, não posso? Não, o eu não pode vir no final da frase. Quando ele é sujeito. Porque ele pode vir, acho que eu tinha até falado sobre isso no slide anterior, quando tratei das funções. Quando ele é predicativo, pode. Quando ele é vocativo, pode. Mas quando ele é sujeito, não pode. Ok? Aqui só é um recapitulado que nós já vimos. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam as três pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Os pronomes pessoais eles podem ser chamados de pronome pessoal do caso reto, são aqueles que executam uma função de sujeito, predicativo e vocativo. Aqui exemplo, e os pronomes pessoais do caso oblíquo desempenham a função de complemento, mas eu gostaria de que vocês complementassem essa informação. O complemento, ele pode ser um complemento verbal ou um complemento nominal. E além de complemento, ele também pode ocupar a posição de adjunto adnominal. Daqui a pouco nós vamos detalhar um pouquinho isso, tá? E aqui com exemplo. Pronomes pessoais do caso reto, aqui a nossa listagem, o eu e relação com meu, minha, meus, minhas, o tu, o ele e o ela, o nós, o vós, o eles e o elas, mas nós precisamos fazer alguns adicionais. No nós, por exemplo, nós temos aqui o adicional do termo agente. A diferença, agente não é um erro, agente é uma estrutura informal. Formal é utilizar o nós. Qual é o erro relacionado ao termo agente? É um erro de concordância. Se Gianecchini, vocês sabem que eu gosto dele, se Gianecchini diz para mim, gata, a gente vamos, eu vou. Depois de um mês eu tento dizer assim, oh, amor, a gente vamos não é tão adequado, porque assim, veja bem, na língua portuguesa de norma culta, eles indicam que nós precisamos fazer concordância com o termo gente, que como está no singular, faz com que o verbo fique no singular, mesmo que eu tenha uma ideia de mais de uma pessoa. Dizer a gente vai é adequado? A gente vai é adequado. A gente vai, mas a gente vai estar adequado. Eu vou com o Wolverine, mesmo se ele disser a gente vamos. Não tem um problema, não sou preconceituosa. Mas o a gente vai, não pega mal não. O problema é que em uma comunicação mais formal, você não vai poder dizer a gente vai, ok? Não vai poder dizer. Mas isso é uma comunicação mais formal. Um e-mail que é encaminhado para um superior, para uma outra empresa, é necessário que se tome um determinado cuidado. Ah, mas é porque é bom você chamar atenção para isso, sabe, Luiz? Luiz traz para a gente aqui que em determinados discursos políticos, os políticos apresentam o agente, mas pela intenção do processo, atingir uma massa, ficar mais próximo, porque linguagem é poder. Tem gente que não me suporta porque eu tenho uma linguagem um pouquinho mais próxima do que é considerada uma norma padrão. Não é proposital. Às vezes eu até me esforço por falar mais erradinho. Não consigo.
tanto assim. Mas no momento de descontração, você precisa atingir a uma maioria. E é por isso que Fernando Henrique, em determinados discursos, utiliza o agente. Ele não poderia utilizar o agente vamos, porque senão vai ser massacrado. Em Portugal não tem problema. Em Portugal se fala gente vamos. E eu não estou falando sobre pessoas com baixo nível instrucional, não. Estou falando sobre pessoas com nível instrucional um pouquinho mais elevado. Porque para eles não há uma marginalização tão intensa, tá? Bom, introduzimos também aqui no tu, o você, com a observação de que você, apesar de ser segunda pessoa, vai concordar em terceira pessoa, e no plural, o vocês. Falamos sobre isso também. Os oblíquos, eles podem ser classificados como átonos e tônicos. Analisamos que os tônicos são aqueles precedidos por uma preposição e os átonos são aqueles que não são precedidos por preposição. Belezinha? Posso seguir, não posso? Uma coisinha importante aqui, e eu não vou trabalhar isso de forma tão detalhada. Eu vou trabalhar ao longo dos exercícios. Aqui são os pronomes pessoais do caso, os pronomes pessoais do caso oblíquo e as suas funções sintáticas. Importantíssimo identificar a função sintática. Por exemplo, o li, ele é muito colocado em paralelo ao O e ao A. Ele é muito colocado em relação ao O e ao A, por qual razão? Porque o A e o O, eles ocupam a posição do objeto direto. O li, quando é um objeto, ele ocupa a posição do objeto indireto. Notem que eu modifiquei um pouquinho a fala. Eu disse que O e A ocupam posição do objeto direto. E o li, quando é objeto indireto, isso significa dizer que ele pode ser outras funções, não pode? Ele pode ocupar a posição de um complemento nominal e pode ocupar a posição de um adjunto adnominal. Mas, Rose, você ainda não falou sobre essas funções, porque nós precisamos sistematizar de alguma forma a língua portuguesa. E nós começamos a sistematizar pensando em classes gramaticais. Mas não se trabalha pronome sem saber função sintática. Porque as perguntas nunca são apenas sobre funções sintáticas, tá? O que é um complemento nominal? O que é um objeto indireto? Objeto é um complemento do verbo e complemento nominal é uma estrutura que completa o sentido de um nome que não é verbo e pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio que não tem sentido completo. O adjunto adnominal, eu gostaria de que vocês fizessem essa anotação. O adjunto adnominal é uma estrutura que especifica. E ele pode especificar para indicar uma posse, ele pode especificar para indicar uma matéria, ele pode especificar para indicar uma origem, ele pode identificar uma finalidade, dentre outras especificações. No que diz respeito ao li, o li, ele é sempre utilizado para indicar uma ideia de posse. Quando o li funciona como um adjunto adnominal, ele passa para nós uma ideia de posse. Eu vou colocar algumas frases aqui para vocês visualizarem bem, de forma bem sistemática, tá? Dei-lhe outra chance. Olha, algumas estruturas que são clássicas em concurso. O que, o se e o li.
É mais comum, lógico, o que e o se. Em toda prova vocês vão encontrar diretamente ou indiretamente falando uma questão sobre o que e o se. Mas encontrar questões sobre o li também é bastante recorrente. Só não é a ideia do 100% da prova. Você encontra em 80% de provas, vocês encontram isso aí. O verbo, esse li aqui, é o mesmo li que eu posso encontrar em acariciou-lhe a face? Ou é o mesmo li de sei que lhe será necessária paciência? Como é que vocês fazem essa questão? Vocês ficam só de olho. O que tem que fazer? A frase como? Dei a ele outra chance. Essa aqui a gente reescreveria como? Acariciou a face dele. E a de baixo? Sei que a ele será necessária paciência. Aí você tem a primeira e a segunda com a mesma substituição. A primeira e a última com a mesma substituição. Isso significa dizer que a primeira e a última elas são iguais? Não. Porque as palavras, quando se relacionam com classes gramaticais diferentes, elas serão diferentes. Isso aqui é o que nós chamamos de pronome pessoal do caso oblíquo, átono. A posição, eu não estou falando sobre a relação sintática. Às vezes a relação sintática é com o verbo, mas às vezes não é. A posição, no entanto, que ele vai ocupar na frase, ela está sempre relacionada a um verbo. Então, a minha posição de um pronome pessoal do caso átono, ela pode ser antes do verbo, pode ser depois do verbo, pode ser bem cortando a estrutura verbal. Beleza? Ok. Mas a minha relação sintática nem sempre será com o verbo, é só a ideia da posição. Quem dá uma coisa e dá uma coisa a alguém. Portanto, ele pede um objeto direto e um objeto indireto. Aqui embaixo eu tenho algum verbo transitivo direto? Eu sei, quem sabe, sabe uma? Eu sei tudo isso aqui, não é? Só que esse li está ligado isoladamente ao verbo saber? Não. Será necessária. O que será necessária? A paciência será necessária. Então, se eu estou dando informação sobre paciência, paciência será o sujeito. Dizer que a paciência é necessária é indicar uma ação, um acontecimento, um fenômeno natural, posse ou um estado da paciência? Um estado. Então, significa dizer que esta informação, estou com tanto orgulho de você, que essa informação sobre paciência é uma informação que eu chamo de predicado nominal. E todo predicado exclusivamente nominal tem um verbo que eu chamo de verbo de ligação. Isso aqui jamais vai ser chamado de objeto indireto, porque meu verbo é um verbo de ligação. A relação desse li aqui é exatamente com o verbo ou é com necessária? Porque o que é necessário? Necessário a alguém ou para alguém. Isso significa que a palavra necessário, necessário é um verbo. Se não é verbo, eu tenho que chamar de nome. Necessário é um nome com sentido completo?
O que é necessário para alguém ou a alguém. Então, é um nome que não tem sentido completo e que vai pedir o que nós chamamos de complemento nominal. Deu para entender direitinho? Eu posso seguir, meninas? Ok. Acariciou-lhe a face. Esse li, ele jamais poderá ser chamado de objeto. Porque, afinal de contas, quem acaricia uma... Que coisa ele acariciou? Então, já sei qual é o objeto, não sei? Eu não tenho nenhum termo substituindo o objeto. Eu já sei qual é o objeto. Acariciou a face, e a face de quem? Ele dá, portanto, uma ideia de posse, especifica de quem é a face. Isso aqui, portanto, é o que nós vamos chamar de complemento, de adjunto adnominal. Eu tenho um li sendo adjunto adnominal, um li sendo complemento nominal e um li sendo objeto, coloquei direto, mas é objeto indireto. Deu para entender direitinho? Repita. De quê? Vou mudar a frase, tá? Na frase, deu-lhe na cara. Dá algo a alguém. Esse li está ocupando a posição do a alguém ou está indicando de quem é a cara? Deu-lhe na cara, deu na cara. Então, esse li aqui, apesar de ser o mesmo verbo, esse li, ele não tem essa mesma ideia. Não é a pessoa que recebeu o tapa, é a quem pertence a cara, dando, portanto, uma ideia de posse. Aí, todas as vezes que você conseguir substituir o li pelo dele, este li vai ser um adjunto adnominal. Percebeu direitinho isso? Ok. Antes de falarmos sobre isso aqui, eu tenho que trabalhar com vocês essa observação. Eu mudei a ordem, mas é essa observação que eu preciso. Vamos lá. Olha, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eu disse para vocês que se ligam aos verbos, não disse? Em termos de posição, não sintaticamente sempre, mas em termos de posição, ele vai ficar ali pertinho dos verbos. Quando ele fica pertinho dos verbos, eu tenho que considerar determinadas finalizações verbais, porque isso vai alterar um pouquinho do meu pronome. É bem na sequência, Sil. Achou ele? Tá. Primeira observação são as observações relacionadas aos verbos que terminam com estas letras aqui. R, S e Z. Vou pegar os verbos que terminam com R, tá? Amar. Eu postei uma foto da minha filha, que tá gata, né? Ave Maria. Amar a filha. Eu que fiz. Eu que fiz. Porque os exemplos são todos inspirados. Quem ama, ama alguém. Então, este verbo é que tipo de verbo? Verbo transitivo direto. Se ele pede para mim um objeto direto, o que ele vai requisitar? Se é terceira pessoa, eu vou utilizar o ou a. Tô errada? Ok. Então, eu tenho uma terceira pessoa de um objeto direto, que vai ser feminino e singular. Minha substituição vai ser justamente com o a. O que vai acontecer quando os verbos terminarem com essas finalizações? Eles vão perder essas finalizações. Eu tenho aqui, deixa eu apagar, amar, a. Mas pode ficar amar? Não. Ele vai perder esse R, para compensar, ele ganha um L. E se antes deste meu pronome, meu verbo que perdeu o R, terminar com a,
é, ó, ou, hiato, esses elementos aqui, eles serão acentuados. Rose, não entendi. Vai ficar como aqui? Amar, lá. Como termina no A, colocar o acento. Vender o carro. Eu tenho o carro, que é masculino singular, coloco um O. Terminou com R, perco R e compenso com um L. Terminou com E. O que eu vou fazer? Um acento. Pôr o carro na oficina. Pôr O. Terminou com R, ganhou um L e pôs um acento. Pô-lo na oficina. Imbuir. Imbuir é internalizar, tá? Imbuir amor. Perdão. Imbuir perdão. Imbuir O. Perco R. Compenso com L e coloco aqui um acento porque eu encontro um hiato. A palavra reparti-lo, repartir o bolo, reparti-lo, perco R. Posso colocar um acento aqui? Não. E eu não coloco acento porque eu só ponho acento se terminar com A, com E, com O ou com hiato. E isto, eu estou falando sobre a terminação antes do meu pronome. Eu vejo que está antes do pronome, eu não vejo que está depois do meu pronome. Eu vejo que está antes do meu pronome, tá? Repita. É a regra da oxítona. Da oxítona. Porque A, E e O é regra de oxítona. E o hiato é uma regra adicional, que é independente da posição. Quando eu tenho uma terminação aqui nasal, eu tenho que considerar que a nasalização do verbo ela vai ser transferida para o meu pronome quando a sílaba tônica for a sílaba nasal. Por exemplo, façam bolo. Quem faz uma coisa. Eu tenho aqui verbo transitivo direto, substituo o bolo por O. Minha nasalização de façam, olha que é o final, é a última sílaba que é tônica. Essa nasalização ela vai atingir o pronome. Então vai ficar fa, são, nó, para acompanhar a nasalização. Se eu quiser colocar não bolo, mas bolos, como é que eu faço a substituição? Façam nos. Só que se eu quiser colocar façam-nos, eu estou pedindo para fazer a nós. E isso gera ambiguidade, não gera? Para evitar a ambiguidade, eu não ponho o nos, eu coloco a eles. Isso aqui, o meu verbo mudou a transitividade. Quem faz continua fazendo uma coisa. Para perder a ambiguidade, esse nos passa a ser chamado de a eles, que é um objeto direto, só que é um objeto direto preposicionado para evitar a ambiguidade. Deu para entender direitinho? Se eu puser o nos, vai gerar ambiguidade, não vai? Não vai gerar? Eu preciso dar um jeito na minha vida, não preciso? E o jeito que nós damos é o de colocar um pronome pessoal do caso oblíquo tônico e não um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Façam a ele ou, deixa eu ver. A ele não, porque é bolos. Nessa substituição, façam a eles. Tá? O singular é façam nó, porque não vai gerar ambiguidade.